Irmãos, daqui a pouco nós vamos orar. A irmã Elisete, Deus revelou que alguém ia fazer uma viagem. Quem lembra dessa revelação? Diga eu. Quem lembra? Amém? E ela disse assim que do nada o filho dela resolveu vir para São Paulo e ela foi junto com ele ali para o Paraná. Amém? Foi ali olhar, ajudar ali uma necessidade que está precisando na família dela, e ela foi lá em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar por ela. O diácono Mardi não pôde estar aqui, ele foi levar uma pessoa da família dele no hospital, estava sendo agora há pouco do centro de São Paulo, então não deu tempo de ele chegar. Amém? E eu quero contar um testemunho. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante e a diaconisa Renata estava comigo na hora. Eu fui no velório de uma amiga nossa lá em São Paulo, e na volta o pneu começou a fazer barulho. Aí eu falei: poxa vida, Renata, eu estou achando que ou enganchou alguma coisa na roda ou o pneu está vazando. Lá embaixo eu vejo. E realmente era isso mesmo, tinha furado o pneu. Aí legal, né? Eu fui trocar o pneu e veio aquela mesma sensação que eu já contei para vocês um dia. A revelação para que eu colocasse o step debaixo do carro. Só que o macaquinho que eu uso para levantar o carro, ele é seminovo, ele levanta, acho que 2.000 quilos, o meu carro pesa 1.500 quilos, né? Então, o que acontece, irmãos? Ali no meio da avenida eu comecei a levantar, e aí quando eu ia pegar a roda para colocar, o macaco desceu de novo, ia pegar na minha mão outra vez, irmão, e Deus me deu o livramento. Amém? A diaconisa Renata viu, e eu ainda falei para ela, falei: olha, você viu, mais uma vez Deus me deu o livramento. Porque quando você anda com Deus, irmão, Deus cuida até do teu corpo. Amém? Cada fio do nosso cabelo é contado por Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu lembro que uma vez eu caí de uma escada de uma altura como dessa casa aqui de cima da igreja até o chão, irmão. E o que aconteceu comigo? Nada, irmão. Eu caí, levantei como se não tivesse acontecido nada, nem dor eu senti. Amém? Porque Deus nos guarda. Amém? Então eu estou contando isso para glorificar o nome de Jesus. Amém? Fique em pé rapidamente, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, em nome do Senhor Jesus, verso 14, que foi a mensagem que Deus revelou para nós nessa noite. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14, em nome de Jesus. Se der tempo, irmãos, eu vou dar a oportunidade para alguém contar o testemunho. Se der tempo, tá bom? Porque hoje eu preciso acabar o culto 9 horas em ponto, tá bom? E hoje nós vamos precisar cumprir João 7,53. Quem lembra que está escrito João 7,53? Cada um cuida da sua casa. Amém? Mas depois da palavra eu falo que é para os irmãos prestar atenção na mensagem, senão os irmãos vão ficar pensando no que eu vou falar. Amém? Mateus capítulo 25, verso 14. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler o 14, vocês lêem o 15 e assim sucessivamente, em nome de Jesus. Diz assim: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos,
Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o mesmo aos filhos, e quando alguém receberiam com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos ver o verso 23 juntos? Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mais uma vez, disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Pode se assentar e dê uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Jesus, ele estava contando uma parábola, e ele diz que o reino de Deus, a vinda, o reino dos céus, era semelhante, era parecido com o que ele começa a descrever, com um homem que foi para fora de sua terra, foi para um lugar longe. Ele chamou os servos dele e entregou os bens dele para os servos dele. Esse homem não entregou para o filho dele, esse homem não entregou para nenhuma pessoa da família dele, ele entregou para os seus servos. O Senhor Deus, ele tem muitos bens, bens espirituais, bens materiais, bens naturais. Só que esses bens, ele só entrega para aquele que é servo. Quem quer ser servo, diga: eu quero. Só que ser servo de Deus tem um modo correto de ser. E quando nós somos servos de Deus da maneira correta, Ele nos coloca sobre o muito, ainda que hoje nós estejamos no pouco. Então ele começa a dizer que a um dos seus servos ele deu 5 talentos. Talento era uma quantia de dinheiro, o pessoal chamava de talento. Vou dar um exemplo. Quando alguém fala assim: olha, eu vou te dar aqui 10 reais. 10 reais é quantos mil centavos? É 1000 centavos, né? 10 reais? 1000 centavos, 10 reais. Só que se você vai no mercado, quanto que está isso aqui? Ah, está 1000 centavos? Já viu isso acontecer? Fala o quê? 10? Assim é a palavra talento. Ela simbolizava uma quantia de dinheiro, e você vai ver que era dinheiro mesmo que ele estava tratando aqui. Então ele chamou aquele servo que ele tinha confiança e deu para aquele servo 5 talentos, e falou que aquele servo ia ser responsável por aqueles 5 talentos. Interessante que ele só entregou na mão, ele não falou para fazer nada, ele só colocou na mão. E depois ele chamou outro servo e deu 2 talentos. Só que como que ele fez essa distribuição? Esse aqui é mais bonito, vou dar 5 para ele, o outro não, vou dar 2. Não, diz que ele dividiu segundo cada um tinha capacidade. Irmão, tudo que vem na nossa vida vem de acordo com a nossa capacidade, tanto as coisas boas
quanto às coisas ruins. Deus não vai te dar uma casa se você não tiver capacidade para cuidar daquela casa. Deus não vai te dar uma empresa se você não tiver capacidade para ter aquela empresa. Só que se Deus olhar em você e achar graça em você, Ele pode te capacitar e entregar na sua mão o bem que Ele quiser. Amém? Mas o que essa palavra quer dizer é que tudo na nossa vida vem de acordo com aquilo que nós somos capazes. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu aprendi de um psicólogo: você está onde você se põe. Amém? Você está onde você se põe. Isso eu carrego comigo e é a mais pura verdade. Então, se a pessoa se põe na posição de servo de Deus real, ele vai ter uma vida de quê? De servo de Deus real, de verdade. Amém? Agora, se a pessoa não se põe na posição de um servo de Deus verdadeiro, os bens de Deus não vêm sobre a vida dele. Então, ele entrega e a um ele só deu um talento. Ou seja, o que tinha 5 talentos era o mais capaz de todos eles. Às vezes você não entende por que Deus permite tantas coisas virem sobre a tua vida, e você até pensa que a tua cruz é mais pesada que a da pessoa que está do seu lado. Você até pensa que a tua cruz é mais pesada do que a cruz do teu irmão. Você até chega a dizer: Deus, porque tudo é mais difícil para mim? É porque você tem mais capacidade. Você tem capacidade para enfrentar isso e vencer isso. Deus, quando chamou Moisés, Deus colocou o Espírito sobre Moisés, não dentro de Moisés, mas sobre, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo só entrou dentro de nós depois que Jesus ressuscitou dos mortos. O mesmo Jesus disse isso, que Ele estava no meio de nós, mas que Ele habitaria em nós. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, virei eu e o meu Pai e faremos nele morada. Então a primeira pessoa que tinha que crer em Jesus para poder receber o Espírito Santo. João Batista disse que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então sem Jesus não tem batismo no Espírito Santo. Todo o povo do Velho Testamento, eles eram apenas influenciados, o Espírito Santo apenas ia sobre eles, mas não dentro deles. Dentro de nós foi somente após a ressurreição de Jesus. Se você ler João 20, 22, os primeiros que receberam o Espírito Santo foram os 11 apóstolos. Por que 11? Porque Judas já tinha ido embora. Jesus ressuscita, entra na casa que eles estavam e diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, não caíram no chão, não falaram em línguas, mas receberam o Espírito Santo. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, Deus batiza a igreja com o Espírito Santo. Tanto que enquanto a igreja estava falando em outros idiomas, Pedro não estava. Pedro estava falando e explicando para as pessoas o que estava acontecendo. Pedro não estava falando em línguas, ele estava explicando para as pessoas o que estava acontecendo, porque ele já tinha recebido o Espírito Santo. Amém? E como eu sei, pastor, que eu tenho Espírito Santo então? Porque eu pensava que ter o Espírito Santo era falar em línguas, era pular, era sapatear. É muito simples. A Bíblia diz, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é gozo. Gozo significa alegria. É aquela pessoa que tem alegria de viver. Paz, é aquela pessoa que tem paz no coração. Longanimidade, é aquela pessoa que não desiste fácil. Benignidade, a pessoa que sempre está do lado do bem. Bondade, a pessoa que pratica a caridade. A caridade mesmo, que é a pessoa que tem aquele amor sem esperar nada em troca. E domínio próprio, mansidão. São 9 características de um fruto do Espírito Santo. Então, se a pessoa tiver aquelas 9 características que está em Gálatas 5:22, a pessoa tem o Espírito Santo. Se a pessoa faltar um daqueles frutos, ela não tem o Espírito Santo. Ainda que fale em línguas, ainda que profetize, se ela não tiver as 9 características que está lá em Gálatas 5:22, ela não tem o Espírito Santo ainda. Quem está entendendo diz amém. Então, ele entregou para aquele rapaz os 5 talentos, entregou 2 para o outro, entregou 1 para o outro e foi embora. Ele não ficou vigiando eles, ele não ficou mandando mensagem: aí, o que vocês estão fazendo com o meu dinheiro? Ele não ia viajar, ele não tinha dinheiro, ele podia levar o dinheiro com ele, sim ou não? Assim é Jesus. Jesus podia subir e falar: eu vou levar o Espírito Santo comigo.
Eu vou levar os dons comigo, ninguém vai mais curar, ninguém vai mais libertar, ninguém vai mais pregar, eu vou levar os dons comigo. Mas Jesus fez isso não. A Bíblia diz que aos homens Ele deu dons, amém? Ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai, amém? Ou seja, Jesus subiu, mas Ele deu uma missão para a igreja, para a gente prosseguir a missão que Ele começou. Então esses são os talentos que Deus colocou na nossa vida. Talvez Deus te deu um talento de aconselhar alguém, Deus te deu o talento de trazer alguém para a igreja, Deus te deu o talento de tratar bem a sua família, através de você tratar bem a sua família vir para a igreja. Deus te deu o talento do louvor, o talento da palavra, o talento da fidelidade, o talento de ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa inteligente, que onde coloca a mão as coisas dá certo. Mas o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Esse homem, depois de muito tempo, voltou, e diz que quando ele voltou, ele fez contas com aqueles 3 servos. Ele sentou com os 3 servos e falou: vamos acertar as nossas contas agora. Irmão, Jesus disse que até das nossas palavras, que nós falamos, cada palavra, nós daremos conta diante de Deus, amém? Cada palavra, irmão. Então imagina, se nós vamos dar conta de cada palavra, imagina das outras maldades que às vezes nós fazemos, amém? Uma mentira contada, uma palavra mal dirigida para alguém, uma pessoa que a gente maltrata, uma pessoa que a gente desfaz dessa pessoa, tudo isso a gente vai dar conta. Um dom, um chamado que Deus te deu e você disse não para ele, uma coisa que Deus pediu para você fazer e você não fez, uma coisa que Deus pediu para você não fazer e você fez, tudo isso nós vamos dar conta diante de Deus, amém? O pastor, o anjo da igreja, o mensageiro, ele tem, diante de Deus, ele vai dar conta do que ele ensina na igreja, e eu vou dar conta do que eu ensino, mas cada um vai dar conta se colocou em prática o que foi ensinado ou não, amém? Então, chegou aquele homem que ele tinha dado 5 talentos, lembrando que 5 talentos era o quê? Dinheiro, uma quantia de dinheiro. E aquele homem chegou feliz e falou: meu Senhor, está aqui os seus 5 talentos, e está aqui mais 5. Ele conseguiu 100% de lucro, ele dobrou o dinheiro do Senhor dele. Só que o Senhor dele não tinha pedido isso, mas ele fez. Ele fez. Então aquele Senhor olhou para ele e falou: olha, muito bem, bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Gozo é o quê? Alegria. Entra na alegria, entra na felicidade. Às vezes você passa uma situação difícil na sua vida e você entra na tristeza, entra na depressão, entra na angústia, entra no choro, entra na aflição, entra no luto. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite: se você for bom e fiel servo, boa e fiel serva, você vai entrar na minha alegria nessa noite. Aquele homem, ele disse: entra na alegria do teu Senhor, entra na felicidade do teu Senhor. Eu nunca vi um servo verdadeiro, fiel, ficar triste, abatido para sempre. Vem as lutas, vem, mas elas são passageiras. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. São poucas? A Bíblia fala que são poucas? São o quê? Muitas. Mas o Senhor de algumas o livra, é isso que está escrito? Está escrito o quê? De todas Ele nos livra. Então a aflição vem, mas ela passa, ela não vem para sempre, amém? Permanece firme e fiel a Deus. Aí a pessoa, às vezes, eu vou dar 3 exemplos aqui. Eu vou dar exemplo na vida financeira. A pessoa quer prosperar. Vou dar um exemplo: um empresário, ele quer prosperar, então ele se torna servo de Deus. Ele é fiel a Deus, ele não falta nos cultos, ele não adultera, ele não rouba os outros, ele não maltrata ninguém, ele não faz mal para ninguém. Só que o serviço dele é ruim. Tudo que ele põe a mão está errado, porque ele não se especializou naquela área. Tudo dele está errado, ele faz as coisas de qualquer jeito. Ah, mas eu sou fiel a Deus, então Deus vai mandar providência para mim. Então ele relaxa,
que faz as coisas de qualquer jeito. Não, mas Deus vai me abençoar porque eu já ungi tudo aqui, então eu já ungi todas as minhas ferramentas, tudo que eu uso eu já ungi, então Deus tem que me abençoar porque eu sou um servo fiel. Mas para você entrar na alegria da prosperidade de Deus, para que esse bem de Deus entre na tua vida, não basta ser fiel. O que Jesus falou aqui nessa parábola? Bom e fiel servo. Às vezes a pessoa é fiel a Deus, mas não é bom naquilo que faz. Quem está entendendo diz amém. Faz de qualquer jeito. Eu fui numa loja uma vez, eu gosto muito de doce, de amendoim. Se você quiser me deixar feliz, traz o doce de amendoim para mim, amém? E eu cheguei lá, a mulher não deu nem bom dia nem boa noite. Falei, amém. Crente, cristã, nem a paz do Senhor. Falei, amém. Não tem problema, né? A paz já sai em mim, porque a paz é fruto do Espírito Santo. Normal. Eu perguntei, irmã, onde que tem não sei o que? Lá no fundo. Um cara bravo, parecia que estava ruim o negócio. Tá bom. O que quer? Eu pensei comigo, meu, acho que eu não vou mais vir nessa loja. Que atendimento ruim. Que coisa. Falei, tá bom. Falei, mas beleza, guardei para mim. Daqui a pouco, chegou outra pessoa. Rapaz, eu fui numa lojinha ali, numa irmã ali de tal lugar. Rapaz, mas que mulher chata. Não, olha, eu ia até comprar. Não comprei. Saí sem comprar. Porque ela me atendeu mal. Aí passa o tempo, a pessoa fecha o negócio. O que aquela pessoa vai falar que foi quem? Vai falar que foi o diabo. Vai falar que foi o pastor que não orou para ela prosperar. Que agora tem isso, né? O pessoal põe a culpa no pastor, né? Vai falar que Deus não honrou ela por ela ter sido ofertante na igreja. Vai falar um monte de coisa, menos que ela tratou mal os clientes. Quem está entendendo diz amém. Então, não basta ser fiel, você tem que ser bom também. Amém? Então, se você tem uma visão de prosperar na sua vida, mira nessa visão e vai. Não deixa ninguém te impedir. Não deixe ninguém te impedir. Ninguém. Amém? Creia no Deus que você serve, mas seja bom, seja boa naquilo que você faz. Amém? Aí a pessoa quer trabalhar numa multinacional. A pessoa tem várias oportunidades de aprender alguma coisa para se especializar. A pessoa diz, não, porque eu sou fiel a Deus, Deus vai me colocar lá dentro, ponto final. Testemunho da Renata. As 2 vezes que ela entrou na empresa que ela está hoje, que ela entrou 2 vezes na mesma empresa, Deus fez ela crescer lá dentro. Antes dela entrar, Deus disse que abriu uma porta dentro de outra porta. Isso está gravado e os irmãos são testemunhas disso há anos atrás. Depois ela pediu que saiu porque era aprendiz, voltou de novo para lá. Só que ela não para. Vai terminar de estudar o inglês dela, vai terminar de fazer. Mas por quê? Porque ela colocou na mão de Deus isso. Eu não estou falando isso querendo dizer, mas ela teve uma oportunidade de estudar. Irmão, Deus pode te dar a oportunidade da tua mão. Eu aprendi a falar inglês sozinho. Eu falei para Deus, Senhor, me manda um anjo para me ensinar a falar inglês. Comecei a pegar livro, irmão, sozinho aprendi a falar inglês. Eu trabalho com empresas que não são daqui do Brasil. Agora, se eu falo, não, eu sou fiel, eu sou pastor, poxa. Eu oro, Deus cura, Deus faz milagre, expulsa o demônio, Deus tem que me abençoar. Mas se eu não fosse ir atrás, se eu não fosse procurar ser bom no que eu faço, não ia acontecer. Quem está entendendo diz amém. Salomão disse que a sabedoria é o principal. Ele diz assim, com toda a tua alma busca o conhecimento. Tem irmão que depois que entra na igreja, ele cruza os braços, ele fala, agora eu posso descansar, porque tudo Deus vai fazer vir na minha mão. Os talentos vêm, mas para você granjear eles, você tem que se esforçar. Amém? Não basta ser bom, quer dizer, não basta ser fiel, tem que ser bom. Mas também não basta ser bom se não for fiel. Eu tiro pelo meu pai. Por que eu dou exemplos, irmão? Porque não adianta eu falar e não te mostrar que isso acontece na vida real. Eu tenho que mostrar para você que o que está escrito na Bíblia acontece hoje na vida das pessoas comuns. Amém? Meu pai era contra oferta na igreja, ele não gostava. Ele dizia, não, sou muito mais pegar o meu dízimo e fazer uma caridade, tá assim. Não, tudo bem, não é errado. Só que geralmente quem fala isso, não faz isso.
Então ele dizia: ah, não, quem? Pastor só ganha dinheiro no grito. E mal sabia ele que um dia o filho dele ia ser pastor. Amém? Cuidado com o que você fala, isso pode vir contra você, ou a favor de você, né? Então, ele chegou e tá. Aí, meu pai é muito bom, irmão. Meu pai é bom de verdade no que ele faz. Eu já vi ele desfazer uns serviços que eu pensei, poxa, isso aqui não tem mais jeito. Já vê o fulano, vê o ciclano. Ele põe a mão e resolver, porque ele é bom. Ele é um homem que, olha, eu vou te falar, se eu pudesse ser metade do homem que meu pai foi, que meu pai é, na verdade, eu vou ficar feliz. Porque ele chegou aqui em São Paulo com 14 anos. Olha, eita, isso aqui já é resposta para alguém. Eu nunca falei isso aqui na igreja, primeira vez. Desde que abri a igreja, eu nunca falei isso aqui na igreja. Meu pai chegou com 14 anos aqui. Se você conhece o bairro chamado Pari, tem uma praça chamada Praça Padre Bento. Ali era a casa dele. Ele dormiu na praça várias vezes. Entrou trabalhando numa empresa do Grupo Sérgio. Quem lembra do antigo Grupo Sérgio? Que tinha um monte de... O pessoal conhece mais como Esfirra Chique, Mr. Shake. Quem já viu essas empresas? Mas é tudo do Grupo Sérgio. Do Grupo Sérgio, né? Tudo Grupo Sérgio. Mas meu pai entrou lá, irmão, trabalhando como o ajudante do ajudante. Saiu de lá como gerente. Amém? Ele começou a morar. Quando descobriram, a dona Laide descobriu que ele estava dormindo lá fora. Falou: não, você não vai dormir na rua não. Eu vou falar com a dona da empresa, você vai dormir aqui dentro. Então eu não posso achar uma casa para você, mas aqui dentro você pode ficar. Você não vai ficar lá na rua não. Meu pai aproveitou essa oportunidade. Amém? Hoje ele trabalha por conta. Mas o que eu quero dizer para você, ele não tinha nada, mas ele colocou Deus na frente dele, e hoje ele tem tudo. Amém? E o que aconteceu com ele? Ele começou a se levantar contra a igreja. Não, porque eu sou contra e pá. Falei, não, tudo bem. E a pior coisa, mas você querer fazer a pessoa entender. Não é você que faz, é o Espírito Santo. Não adianta querer debater. Fiquei tranquilo, né? Na época eu nem sonhava que eu ia ser pastor, né? E então, quando foi um dia, ele entrou na igreja. Olha o que é perseverança. Quando ele falava, vou para a igreja, começava a sangrar o nariz dele. Eu já contei esse testemunho para vocês. No dia que ele falou, hoje eu não vou para a igreja, não acontecia nada. Chegava o horário do culto, ele falava, não vou na igreja, não acontecia nada. Quando ele falava, vou para a igreja, começava a sangrar o nariz. Ele pisava o pé na igreja e parava de sangrar. Era espiritual o negócio. Era Deus libertando ele. Porque eu nunca vi ele manifestado com demônio na igreja, mas ele sabia que isso era Deus tirando o mal da vida dele. Amém? Foi quando ele aprendeu a ser fiel a Deus, a entregar, a servir Deus com os bens dele. E ele começou dando dízimo na igreja, de R$130, R$150. Uma pessoa que dá o dízimo de 150, vamos ver se os irmãos são bons na matemática. Uma pessoa que dá um dízimo de R$150 ganha quanto? 1.500. Irmão, Deus foi abençoando a vida dele, coisa que nunca tinha acontecido. Hoje em dia, ele não dá mais dízimo, irmão, menos de R$600. E ele diz, foi porque eu aprendi a ser fiel a Deus, porque só ser bom não adiantou. Quem está entendendo diz amém. Ele era ótimo no que ele fazia, mas só prosperou quando ele aprendeu a ser fiel a Deus. Você pode ser um excelente profissional. Olha que coisa interessante essa palavra, que Deus primeiro falou do que era fiel, mas não era bom. Agora Deus está falando do que é bom, mas não é fiel. Amém? A pessoa às vezes é boa em tudo que faz, em estudar, não é tudo. Eu tiro pelo nome que eu dei de Olu quando tinha 14 anos. Homem inteligente para trabalhar no metrô, mas não consegui emprego. Eu conheci um irmão, engenheiro formado, ficou não sei quantos anos desempregado, irmão. Homem com experiência. Chegou a faltar gás na casa dele. É aqui no Soberano, aqui nessa rua, aqui no final. Mas quando ele passou a ser fiel a Deus, primeiro milagre que Deus fez na vida dele, falou para ele, deita o gás, deita o botijão de gás, porque já tinha acabado o gás dele. Ligava e não acendia nada. Ele chegou para a esposa dele e falou, olha, já que é para ser crente, vamos ser crente de verdade então. E ele falou, vou deitar o gás. A mulher dele falou, você está ficando louco. Ele falou, não, vou deitar o gás, não tem o que fazer. Ele deitou o gás. Aquele gás durou 11 meses. Amém? Foi milagre ou não foi? Porque ele era bom engenheiro, maravilhoso engenheiro, construiu uma cidade inteira
mas não era fiel. No dia que ele aprendeu a ser fiel a Deus, Deus abençoou aquilo no que ele era bom. Amém? Bispo Aurélio, um homem que casou com uma mulher que a família dela todo dia não queria que ele casasse, porque ele não tinha nada. O pessoal chamava ele de pé rapado. Quem veio na gravação do primeiro DVD da igreja, o pastor dele veio aqui, o pastor Josemar, pregar. É um dos pouquíssimos pastores que eu confio para pregar aqui na nossa igreja, o pastor Josemar. E aí, todo mundo fala, não, você merece coisa melhor. Quem é esse pé rapado? Porque eles são descendentes de japoneses e eles já vieram de lá num nível superior de vida financeira. Então, só que a mulher gostava dele. E o amor não vê dinheiro. Amém? O amor verdadeiro não vê. O falso vê tudo, né? Mas o verdadeiro não. E ninguém queria. Irmão, hoje, esse homem que não tinha nada, irmão, um contrato dele só, e aqui no Inocop, da Igreja Cordeiro de Deus, um contrato só que ele tem, de vários outros, irmão, é 800 mil por mês. Hoje, aqueles que falam, quem é esse pé rapado, vai bater na porta dele pedindo ajuda. Por quê? Porque ele foi bom e foi fiel. Então, se você quer entrar na alegria de Deus, você tem que ser bom e você tem que ser fiel. Eu só dei o exemplo da vida financeira, porque Deus vai mudar a vida financeira de alguém aqui. Amém? Deus vai prosperar. E quando Deus fala que vai prosperar, você pode preparar, que é prosperidade de verdade, irmão. É prosperidade de verdade. Não é coisa pequena, não, é coisa grande. Que no final da rua tem a Tatiane. Fui pregar na casa dela. Estava terrível, fui pregar na casa dela. Você lembra disso? Eu não sei se estava junto. Na hora da pregação, Deus me revelou, eu falei para a Tatiana, Deus manda te dizer, eu vou te colocar no meio dos grandes. Ela estava indecisa se saía do emprego dela. Ela falou, pode sair, porque se você não sair, vão te mandar embora. Foi dito e feito, irmão. Ela estou desesperada, estou sem emprego. Eu falei, Tatiana, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência. Mas não tenho nada. O que você tem? A mulher que Deus multiplicou o azeite, ela também não tinha 1 litro de azeite, ela não tinha 2 litros de azeite, ela tinha um pouquinho só, era só o que Deus precisava. Amém? Eliseu pegou 1 quilo de sal, 300 quilos de sal e despejou na água. Foi só um prato com sal. Amém? Foi só aquilo que precisou. Amém? Migalha, irmão. Lembra da mulher canané? O que ela falou para Jesus? Mas os cães comem das migalhas. O que ela estava querendo dizer? Eu sempre falo isso para vocês, que bastava uma migalha do poder de Deus para libertar a filha dela. Amém? Então não precisa muita coisa. Não precisa descer o Miguel, Gabriel, Rafael, quem mais, gente? Metraton e tudo mais para te abençoar. Não precisa, não precisa. Basta uma palavra e você crê nessa palavra e o milagre acontece na sua vida. Amém? Então, sabe o que a Tatiana tinha? Eu estou falando isso porque tem gente aqui que você está falando, Deus, eu não aguento mais essa situação. Você já está querendo arrancar os cabelos da cabeça de tanta preocupação. Mas Deus está dizendo, não se preocupa, porque eu ainda sou o teu pastor, diz o Senhor. A Tatiana só tinha um computador e um telefone. É bastante coisa? Não. Ele não pensa que é um computador bom, não. Era aquele computador de passar raiva, de você ligar e esperar ali, da hora que ele liga, até você perdeu a vontade de mexer já. Mas Deus deu para ela inteligência, Deus deu para ela uma ideia, irmão, Deus deu para ela. E ela começou a pôr essa ideia em prática. Ela começou a ligar para algumas empresas e falar, olha, eu sou Tatiane, eu tenho experiência com vendas de... Talvez vocês devem conhecer, pergunta para ela que ela vai confirmar o que eu estou falando para vocês. Eu gosto de falar e mostrar mesmo, que é para vocês verem que é real o negócio. Amém? E eu consigo frete, se você precisar transportar para a sua empresa, tal. Irmão, uma pessoa que tinha dívida, que ficou 2 anos com o carro na porta de casa quebrado, andando a pé, porque não tinha dinheiro para arrumar o carro. Marido estressado dentro de casa, porque falta de dinheiro estressa a pessoa. Só fica nervosa, fica preocupado, não dorme direito, fica pilha de nervo. Mas uma situação difícil, nome sujo. Quem olharia e falaria,
Tatiana, você nunca vai conseguir. Um computador e um telefone. Começou trabalhando dentro da casa dela. Hoje, irmão, ela mora no Arujá. Tem a casa dela no Arujá. Hoje ela tem a transportadora dela, que é a MTR Cargo. Quem já viu a MTR Cargo aqui no Soberano? Eles começaram aqui na rua, Ouro Preto mesmo. Depois foram para Alameda Santos, né? Cidade Santos. E hoje eu não sei mais onde eles estão, mas cresceu tanto que teve que arranjar um lugar maior. Por que aconteceu isso? Porque ela foi fiel, mas ela foi boa naquilo que ela fez. Falei que só vou dar mais 12 e nós já vamos fazer oração. Casamento, relacionamento. Não basta você ser fiel a Deus. Eu não estou falando que não é para você ser. Eu estou falando que não basta. Porque tem pessoa que fala, eu vou orar, eu vou jejuar e o meu marido vai vir para a igreja. Se você não for uma boa esposa, não vai. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Não é o diabo que entra, que legal, vou destruir essa família. Não, a própria pessoa. Não foi macumba. Os crentes têm muita questão de ficar falando que tudo é o diabo, tudo é macumba, e não é. Não é, às vezes é a falta de sabedoria da pessoa. Destrói com as próprias mãos. Amém? Como também não adianta a pessoa ser uma boa esposa e não ser fiel a Deus. Quem está entendendo diz amém. Várias partes na Bíblia diz, e são partes que os pastores não falam, acho que é porque as irmãs não gostam, mas eu tenho que falar, né? Que fala para que as irmãs sejam boas mães, com essas palavras, boas donas de casa. Porque esse foi um dom que Deus deu para a mulher. Quando eu faço comida, fica de um jeito. Quando a Miriam faz, olha o tamanho da Miriam, fica totalmente diferente. E olha que eu pensava que eu era bom de fazer. Amém? Que foi um dom que Deus deu para a mulher, não tem jeito. Ou você já viu um homem grávido por aí? Já viu um homem grávido por aí? É o dom que Deus deu para a mulher. Você sabia que mulher sente mais cheiro do que homem? Quem sabia disso? Sabia que mulher vê mais cores do que homem? Quem sabia disso? Dom que Deus deu para a mulher. Mas, para não deixar a balança muito injusta, Deus deu a visão para o homem tubular. Então quando nós estamos no trânsito, a gente consegue se situar melhor. Amém? Já a mulher tem aquela visão mais aberta, periférica. Cada um no seu lugar. Só que aí você diz, poxa, então eu tenho que ser escravo do meu marido? Não, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. O marido tem que dar vida, se preciso for, pela sua esposa. Amém? Então, não adianta meu marido ser fiel se não for um bom marido. Por que eu digo isso? Já vi casamento de missionário se acabar, casamento de pastor se acabar, porque falam que eram fiéis a Deus, ficavam na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque não sei de onde aparece tanta vigília para ir. Quando não tem, eles criavam uma para ir e esquecia a vida de casado. Deus falou uma coisa na quarta-feira, é verdade. Está escrito na Bíblia: os solteiros cuidem das coisas de Deus, os casados cuidem da sua família, da sua casa. Amém? Enquanto você é solteiro, se lança, porque hoje eu sou o que eu plantei quando eu tinha 12 anos atrás, que era joelho no chão. Amém? Então veja que coisa interessante. Ser bom e fiel, filhos também, e ministério de igreja também. Não basta ser fiel a Deus e não ser um bom servo, uma boa serva. Quem está entendendo diz amém. E não basta ser um maravilhoso obreiro, um maravilhoso servo, se não for fiel àquilo que Deus mandou. Quem está entendendo diz amém. Então, irmão, essa é a palavra que Deus está mandando para nós. Quer entrar na alegria de Deus? Quem quer entrar, diga: eu quero. Seja bom, mas seja fiel também. Amém? Seja fiel, mas seja bom também. Amém? Eu já vi casos de irmã que foi tanto na igreja, o marido dela era policial. Quando eu penso que não, quem chega na igreja? O marido dela foi falar com o bispo. Ficou lá: pastor, estou cansado, vim aqui só para falar para vocês que vocês venceram. Perdi minha mulher para vocês. O bispo tomou um susto. Como assim? Perdeu sua mulher para nós? O que tem a ver sua mulher comigo? Não, porque ela vai ir para a igreja de manhã, ela vem para a igreja de tarde, ela vem para a igreja de noite. Na minha folga ela está na igreja, no meu trabalho ela está na igreja. Eu não vejo mais a minha mulher. O que estava acontecendo com esse casamento? Por quê? O diabo? Não, porque ela era fiel a Deus, mas não era uma boa esposa. Amém? Quer salvar a tua família? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho, seja uma boa filha, seja um bom padrasto, uma boa madrasta.
e assim sucessivamente. Só assim você vai entrar na alegria de Deus. Agora eu podia chegar e articular alguma coisa aqui, falar coisas para vocês ficarem felizes, mas agora eu vou entrar na alegria de Deus. Se eu não falar para você ser bom e fiel, não entra. Amém? Eu tenho que falar para você a verdade. Amém? Seja, irmão, pega isso para você. Isso aqui não foi ninguém que me falou. Se alguém falou, é mera coincidência, tá bom? Mais uma vez, eu estava orando e essa frase veio no meio da minha oração. Seja a melhor versão do que você pode ser. Amém? Se você é esposa, seja a melhor versão de esposa que pode existir. Você é pastor, seja a melhor versão de pastor que você pode ser. É obreiro, seja o melhor obreiro que você pode ser. É filho, seja o melhor filho. Trabalha numa empresa, seja o melhor empregado daquela empresa. É autônomo, seja o melhor. Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Fique em pé em nome de Jesus.